Boa noite. Nós vamos começar a nossa aula de Direitos Humanos. Nós vamos tratar hoje o correspondente da nossa apostila na seção 3.3, e nós vamos falar das instituições de defesa e promoção dos direitos humanos nos diversos poderes da República. Então, nessa unidade 3, nós estamos tratando dos direitos humanos e a ordem jurídica brasileira, tá certo? Nas duas sessões anteriores, a gente falou sobre a hierarquia dos tratados de direitos humanos no Brasil, e agora estamos nessa última etapa, que é o título da sessão 3.3, que é as instituições de defesa e promoção dos direitos humanos nos diversos poderes da República, ok? Então, vejam, quando a gente fala das instituições de defesa e promoção dos direitos humanos nos diversos poderes da República, né, a gente tem que mostrar alguns órgãos e medidas, né, para a defesa dos direitos humanos. Então, nós temos, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós temos a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, as Secretarias de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Política Nacional para Mulheres e o Programa Nacional de Ações Afirmativas, além do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, tá? Então, são órgãos espalhados principalmente pelo Poder Executivo, tá? Nós vamos analisar outros órgãos que cuidam aí dos direitos humanos. E as medidas nós vamos falar mais lá para frente. Então, isso porque, a partir do Brasil ser membro da Organização das Nações Unidas, né, ele tem que se adaptar a essa estrutura e promover aí os direitos humanos. Então, ele cria esses órgãos que são necessários para que isso aconteça. E isso nasce, né, da ideia da Conferência de Viena de 1993, porque aí, nessa conferência, houve ali a Declaração e Programa de Ação de Viena, que foi adotado no mesmo ano, né, e os avanços relativos a ela foi no sentido da proteção dos direitos humanos, e propôs aos estados que concordaram massivamente, né, com suas disposições, a criação de um Plano Nacional de Direitos Humanos, tá? Então, o Brasil ele cria vários programas nacionais de direitos humanos, e os eixos centrais desse plano, né, são esses daqui. Então, ele tem como eixo central o desenvolvimento e direitos humanos, é um dos pontos que ele vai abordar, a universalização dos direitos em um contexto de desigualdades, né, a segurança pública e o acesso à justiça e combate à violência, a educação e cultura em direitos humanos, o direito à memória e à verdade, está muito em voga hoje, a interação democrática entre a sociedade civil e o Estado. Então, esses são o eixo de abordagem dos temas relativos a direitos humanos, segundo esses programas nacionais de direitos humanos. Nós tivemos o PNDH, que é esse programa, né, que foi estabelecido em 96, o PNDH1, o PNDH2 foi em 2002, e o PNDH3 ele ainda está em vigor, tá? Vamos um pouquinho para frente. Então, nós temos ainda, né, alguns conselhos que vão tratar de direitos humanos. Então, essa lei 12.986 de 2014 criou esse Conselho Nacional de Direitos Humanos, tá? E dentro desta política de promoção dos direitos humanos, nós temos vários órgãos. Por exemplo, nós vamos falar então do Poder Executivo, Poder Legislativo e também a parte jurídica. Não, do Judiciário, mas a gente vai entender melhor o que esse poder se refere à questão dos direitos humanos. Então, o Poder Executivo, por exemplo, tem a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é uma secretaria que foi criada em 97, né, e faz parte da estrutura do Ministério da Justiça, tá? Ela teve um status de ministério independente, e se eu não me recordo bem, ele continua desta maneira, tá?
No campo do poder legislativo, nós temos o Senado Federal, tá certo? Nós temos a Câmara dos Deputados, Senado Federal. O Senado Federal tem a Comissão de Direitos Humanos, então todo o assunto que envolva questões relativas a direitos humanos passa por essa comissão, né? No Senado Federal, assim como na Câmara dos Deputados, nós temos várias comissões, comissão de orçamento, comissão de Constituição e Justiça, e essa de direitos humanos também, tá? Outro órgão que promove os direitos humanos, ou pelo menos defende a ordem jurídica com relação a isso, é o Ministério Público Federal, né? O Ministério Público, ele é um órgão que foi criado pela Constituição. Então, se a gente olha lá quando a gente abre a Constituição, a gente vê até o artigo 4º, nós temos a parte de princípios de organização e fundamentos do Estado da República Federativa do Brasil. No artigo 5º, nós temos direitos individuais e coletivos. No artigo 6º, a gente tem direitos sociais. Depois, a gente tem direito de nacionalidade, direitos políticos, partido político. Aí nós temos a parte da competência administrativa e legislativa, tá certo? E depois nós vamos ter, a partir do artigo 37, a organização da administração pública. E aí nós teremos, acho que a partir do artigo 59, nós temos o poder, os 3 poderes. Você começa com o poder legislativo, depois o poder executivo e depois o poder judiciário, que começa no artigo 82. Se não me engano, é 82, 81, 82. Então, e depois que fala do poder judiciário, nós temos alguns órgãos que fazem parte da justiça, mas que não são pertencentes a esse poder ou qualquer outro poder da República, que é o caso do Ministério Público. Aí a gente teria também a Defensoria Pública e assim por diante. Então, o Ministério Público, ele é aquele órgão organizado aí na nossa ordem constitucional, a partir do 128 da Constituição, ele tem uma função importante, tá certo? Que é a função, deixa eu só pegar aqui a Constituição, ele tem a função de defesa da ordem constitucional, tá certo? Então, o Ministério Público, ele vai ter que atuar de uma certa maneira para defender a ordem constitucional tal qual ela está estabelecida, tá? E essa é uma das funções. O Ministério Público, ele é aquele órgão que denuncia em caso de crime, né? Então, a partir aqui do capítulo 6º, depois que acabou de falar dos tribunais, ele fala das funções essenciais da justiça, que é o caso do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, entre esses direitos individuais e interesses sociais individuais indisponíveis, nós temos os direitos humanos. Então, no artigo 128, ele vai falar da organização do Ministério Público, que é formado pelo Ministério Público da União, que é o Ministério Público Federal, Público do Trabalho, Público Militar e o Público do Distrito Federal e Territórios, e o Ministério Público dos Estados. Então, cada estado vai ter um Ministério Público estadual, mas aqui a gente está falando do Ministério Público Federal, tá? Que vai tratar de matérias relativas às questões federais e principalmente junto à União. Portanto, a atuação dele é em Brasília. Então, o representante do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, que é o Procurador Aras, né, que foi nomeado aí nesse governo. No artigo 129, ele fala das funções institucionais do Ministério Público, que é promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, é quando ele acusa alguma pessoa de algum crime. Ele vai zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos. Ele pode promover inquérito civil, ação civil pública, pode promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados. Então, aqui na ação de inconstitucionalidade, ele vai, por exemplo, se uma lei for promulgada e ela for contrária à Constituição, ele pode promover ação de inconstitucionalidade dessa lei. Enfim, ele tem uma série de outras funções, tá certo? E a principal aqui que a gente menciona com relação à questão dos direitos humanos é exatamente
essa defesa da ordem constitucional, e dentro dessa ordem constitucional nós temos a defesa dos direitos humanos, tá? Dentro da organização do Ministério Público Federal, existe uma Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e das Procuradorias Regionais correspondentes. Então, são aquelas que atuam para defesa dos direitos humanos, tá? Nós falamos, então, aqui da competência do artigo 129, né? E para tornar efetiva essa competência do Ministério Público Federal, ele possui alguns instrumentos essenciais. Então, só elencá-los aqui para a gente entender. A promover a ação direta de inconstitucionalidade, que a gente falou, e a ação declaratória de constitucionalidade. Segundo, promover a representação para a intervenção federal nos estados e Distrito Federal, a gente tinha lido lá. Impetrar habeas corpus e mandado de segurança. Promover mandado de injunção, promover inquérito civil e ação civil pública para proteger direitos constitucionais, patrimônio público e social, meio ambiente, patrimônio cultural, interesses individuais disponíveis, homogêneos e sociais, difusos e coletivos, aqui que pode entrar direitos humanos. Tá? Promover ação civil pública, expedir recomendações visando a melhoria de serviços públicos de relevância pública, expedir notificações ou requisições de informações, de documentos, de diligência investigatórias, instauração de inquérito policial, autoridade policial. Tá? Então, veja a importância que há neste órgão, que é o Ministério Público Federal. Então, agora, quando vocês ouvirem nos noticiários a respeito desse órgão, vocês já sabem qual que é o papel desempenhado pelo Ministério Público. Tá? Outro órgão importantíssimo é o da Defensoria Pública da União, que possui um papel específico na defesa do direito, dos interesses dos cidadãos menos favorecidos, e aí nós vamos ver incluídos os direitos humanos. Sejam esse cidadão, essa pessoa que ele pode defender, pode ser brasileiros ou estrangeiros. E no artigo 134 da Constituição, ele fala assim: a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos, e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, da forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Então, veja que, especificamente, a própria Constituição estabelece esse papel a respeito da Defensoria Pública da União, tá certo? Na defesa dos direitos humanos, tá? A Lei Complementar de 80 de 1994, depois foi modificada pela Lei Complementar 132 de 2009, né? Organizou esse funcionamento e atuação da Defensoria Pública, né? E tendo entre elas os principais objetivos, que é a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito e a prevalência e efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Tá? Então, são esses os objetivos aí da Defensoria Pública a respeito da sua atuação. Tá? E o judiciário, propriamente dito, o que ele teria em termos de atuação? Então, veja, o judiciário, na parte que fala da justiça, da organização da justiça, do poder judiciário, nós vamos verificar lá a respeito da Justiça Federal, tá certo? No artigo 109, que ele fala que é da competência, ou seja, da atribuição da Justiça Federal, cuidar dos direitos humanos, tá? Então, aqui diz assim: aos juízes federais compete processar e julgar, deixa eu ver só qual é o inciso aqui, tá? Parágrafo 5º fala: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, veja que, através disso, a Justiça Federal vai ter essa competência para tratar de direitos humanos.
tá? E no inciso 5º, dispõe o seguinte: compete aos juízes federais, então nós temos essa questão do deslocamento de competência, e nós temos no artigo os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país. Não, não é isso aqui, não. As causas relativas aos direitos humanos a que refere o artigo 5º deste artigo. Então, foi um artigo introduzido posteriormente, tá certo, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que fez a reforma do judiciário, incluiu essas causas relativas a direitos humanos nessa hipótese aí, tá? E além desses órgãos, então, que a gente viu aqui no slide anterior, né, espalhados por todos os poderes da República, poder executivo, como a gente viu, poder legislativo e poder judiciário, e também órgãos que fazem parte, que são funções essenciais da Justiça, como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, eles promovem e defendem os direitos humanos. E quais seriam os instrumentos? Um outro detalhe, e essa questão do deslocamento, incidente de deslocamento de competência, se houver algum assunto que seja tratado, que houve violação de direitos humanos, ele vai, e começou num outro órgão, por exemplo, uma justiça estadual, pode haver esse deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, qual foi o primeiro caso que nós tivemos a respeito desse parágrafo 5º do artigo 109 que a gente mencionou? O primeiro deles foi o caso do Manuel Matos, de 2010, que ele era um vereador e defensor de direitos humanos, ele lutava contra grupos de extermínio nos estados da Paraíba e Pernambuco, e foi executado em 2009. E como esse caso, houve uma discussão qual seria a competência para decidir essa questão, e segundo o entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, era no sentido de que ele deveria estar sob a proteção policial. Então, a Procuradoria-Geral da República solicitou esse deslocamento de competência para a Justiça Federal, o que foi aceito pela terceira turma do STJ. Então, veja que houve um primeiro caso de deslocamento de competência para que pudesse julgar e não ficasse nos estados que provavelmente atuaram na violação dos direitos humanos. Então, para que a justiça não ficasse na região local, foi deslocado para a Justiça Federal e, portanto, a Justiça Federal que julgou o caso, né? Além disso, então, nós temos alguns instrumentos que a Constituição Federal oferece para a defesa dos interesses dos direitos humanos. Então, o primeiro deles é o habeas corpus, tá certo? O habeas corpus é uma medida antiquérrima, né? O que é o habeas corpus? O habeas corpus é um remédio jurídico constitucional, tá certo? Para a defesa da liberdade de locomoção. O que é liberdade de locomoção? A liberdade de ir, vir, parar e ficar, tá certo? É o direito de ir e vir, como antigamente se falava, mas foram acrescentadas outras palavras, porque também faz parte dessa liberdade de locomoção. Esse habeas corpus, o que quer dizer a palavra habeas corpus? Habeas é o verbo ter, né? De haver. Então, ter o corpo, corpus é o corpo, tá certo? Que deve ser levado para julgamento. Por quê? Porque essa medida, o habeas corpus, ela é uma medida que já era aplicada antes da Carta Magna de 1215. Para quem não se lembra o que é a Magna Carta, a Magna Carta era um conjunto de medidas que foram apresentadas na Inglaterra na época do João Sem Terra. Então, só para localizar, essa história, ela é uma história que ocorre na época do Robin Hood, na época do Ricardo Coração de Leão, né? O Ricardo Coração de Leão foi nas cruzadas em região Oriente Médio, e quando, em Jerusalém, né, que tentou chegar lá, o irmão dele ficou no governo, que é o João, o rei João, só que o rei João, como o titular era o rei Ricardo Coração de Leão, ele que tinha os bens, porque ele foi, por herança, ele recebeu por primogenitura, ele recebeu os bens, tá certo? E a titularidade de rei. O João ficou no lugar dele, tá certo? Porque não se sabia o paradeiro do Ricardo Coração de Leão, e o João
era considerado sem terra porque ele não tinha essas terras, uma vez que era o Ricardo que tinha. Então, o que aconteceu? O João Sem Terra, ele queria, por todo meio, governar e acabou se tornando um governante tirânico. E ele, então, em resposta a essa tirania do João Sem Terra, os súditos, entre eles aqueles que eram os nobres, tá certo? Apresentaram essa carta magna, que seria um conjunto de medidas e intenções para que o rei respeitasse os direitos dos cidadãos ingleses. Não sei se vocês devem se recordar que exatamente por causa da história do Robin Hood, né? O Robin Hood surgiu, embora alguns atribuam que é uma história lendária, mas na verdade o Robin Hood ocorre aí. Só um detalhe, tem um livro muito interessante, que é um clássico da literatura mundial, que é o livro Ivan Noé, de Walter Scott, tá certo? Ele é do século XIX, 18 para 19, mas ele escreve histórias históricas, e esse Ivan Noé é um cavaleiro, tá certo? Da Idade Média, exatamente desse período aí que nós estamos falando, do Ricardo Coração de Leão. Ele lutou junto com o Ricardo Coração de Leão, conheceram o Locksley, que era o Barão de Locksley, que era o Robin Hood. Então, é uma história contada entre os ingleses. E o que acontece é que, como o João Sem Terra foi extremamente atuava como um tirano, ele impunha, por exemplo, uma tributação pesada dos nobres e de todo o povo inglês, e eles acabaram ressentindo dessa situação e foram contra o João Sem Terra, mas eles propuseram essa Carta Magna, que é uma série de medidas para a defesa dos interesses individuais. Entre eles, o júri, por exemplo, o julgamento entre os seus pares, e a ideia do habeas corpus. Só que isso nós estamos falando de 1215, tá certo? A Carta Magna. Mas o habeas corpus adment Act, que é de 1679, é ali que ele configurou com mais precisão esse remédio destinado a assegurar essa liberdade dos súditos e prevenir encarceramentos indevidos. Tá? Então, por isso que é habeas corpus, tomar o corpo para julgamento e para que a pessoa não fosse presa indevidamente e, portanto, ela, em razão da ameaça de violência ou coação da sua liberdade de locomoção, ou por ilegalidade ou abuso de poder, ele seria defendido. E o Brasil já adotou, na Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, ele já adotou o habeas corpus. E a Constituição a gente vai ver a criação de uma outra figura que vai nascer distintamente do habeas corpus, que é o mandado de segurança individual. E o mandado de segurança é uma criação do direito brasileiro, mas a gente já chega lá. Alguns detalhes sobre o habeas corpus, né? Então, ele está lá no artigo 5º, inciso 63, tá certo? No artigo 139, estabelece que não pode ser concedido habeas corpus durante o estado de sítio, porque esse estado de sítio é uma situação de emergência em função, e há uma restrição de direitos, por isso que não pode ser concedido habeas corpus, se a pessoa foi presa porque ela está violando algum direito que emergencialmente tem que ser atendido ali, tá? E nem em caso de punições disciplinares militares, tá? Que está no artigo 142, parágrafo 2º, tá? Então, essa é uma medida, o habeas corpus é uma medida fundamental, porque ele defende um principal direito humano, que é a liberdade, né? Não esqueça que o artigo 5º, ele fala da obrigatoriedade de respeito ao direito à vida, que não pode ser violado, tá certo? O direito à liberdade, o direito à igualdade, à segurança e à propriedade, tá certo? Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, e o segundo aí é o direito à liberdade, tá? Então, é importantíssimo esse direito entre nós. E vejam que nós estamos vivendo atualmente a respeito desse problema, por causa da quarentena, etc. e tal. O segundo remédio constitucional
é esse mandado de segurança individual e o coletivo. Eu acabei colocando aqui só o inciso 69, mas o seguinte, que é o 70, ele também trata do mandado de segurança coletivo, tá? Então, no artigo 5º, a gente tem lá na parte final, ele trata do mandado de injunção. Veja que a palavra é mandado com D de dado, não é mandato. Mandato com T de tatu significa outra coisa. É por exemplo, mandato político, quer dizer, o deputado lá representa politicamente um período de 4 anos, então é outra coisa. E tem o mandato também como contrato no Código Civil. Mas aqui nós estamos falando de mandado, que é uma ordem, tá certo? É uma ordem judicial. Então, diz o artigo 5º, inciso 69, o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, veja que ele é residual. O que for matéria de violação de direito à liberdade, nós vamos tratar no habeas corpus. E se for violação a questões de informações a respeito da pessoa, da intimidade dela, é caso de habeas data. Então, concede-se o mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, daqui a pouco a gente explica aqui esse direito líquido e certo, tá certo? Por habeas corpus ou que não sejam parados por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá? E já vamos aproveitar e ler aqui o inciso 70, ele fala do mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, tá? Então veja que o mandado de segurança, ele é importante por essa razão. Eu preciso fazer um intervalozinho, só um minutinho, a gente já volta. Pronto, dando continuidade aqui ao que a gente estava falando sobre o mandado de segurança, né? Ele é um remédio constitucional também, como o habeas corpus, como eu disse para vocês, ele foi uma invenção brasileira. Houve uma grande discussão lá entre o Rui Barbosa, tá certo? Que é um grande jurista brasileiro, e também o Pedro Lessa, que inclusive era um juiz federal, né? Da Justiça Federal. No fórum ali na Paulista, vocês veem lá o edifício Fórum Pedro Lessa, exatamente em homenagem a ele. E então o mandado de segurança foi uma criação brasileira. E veja que ele vai proteger os direito líquido e certo. O que quer dizer esse direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele que você pode comprovar de plano. O que significa isso? Quando você impetra, e a palavra técnica é sempre impetrar, mandado de segurança, ou habeas corpus, ou habeas data, ou mandado de injunção,
são medidas que você utiliza esse termo, impetra, tá certo? Quando você impetra o mandado de segurança, tá certo? Você não vai ter audiência para comprovar aquela situação de emergência que levou à violação desse direito da pessoa. Então, esse direito líquido e certo é uma expressão que não é muito adequada, mas o líquido e certo significa que você está apresentando já de cara com documentos, etc., mostrando que a autoridade coatora violou o direito que é protegido pelo mandado de segurança. Tá? Então, ele concederá esse mandado de segurança para poder direito líquido e certo, e esse direito líquido e certo não podem ser aqueles relativos a direito de locomoção, ou então relativos à intimidade da pessoa, porque a liberdade de locomoção é protegida pelo HC, o habeas corpus, e a intimidade, informações sobre a pessoa, isso é pelo habeas data, protegido pelo habeas data. Tá? É sempre contra veja que é o responsável, é uma autoridade coatora, tá certo? Essa autoridade coatora pode ser uma pessoa de direito público ou uma pessoa de direito privado que exerce uma função pública, uma concessionária, por exemplo, do Estado. Tá? Quando for responsável pela ilegalidade ou abuso de poder dessa autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E a titularidade pode ser o indivíduo, no caso do mandado de segurança individual, e também pode ser coletivamente, conforme diz a Constituição no inciso 70, né, que é o partido político com representação no Congresso Nacional, se não tiver representação não pode impetrar mandado de segurança coletivo, e a organização sindical, a entidade de classe, a associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros e associados, tá certo? Então, esse é a importância desse recurso constitucional, que é o mandado de segurança, tá? Então, tem uma lei específica que trata do mandado de segurança, que é a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, havia uma lei anterior, tá certo? E depois, em 2009, surgiu essa nova lei, 2016, e corrigiu algumas coisas a respeito do mandado de segurança. Tá? Outra medida constitucional importante é essa ação popular. Né? O que é ação popular? Ação popular é uma ação que pode ser ajuizada por qualquer cidadão, tá certo? Está lá no artigo 5º, inciso 73, tá certo? Que diz assim: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise, olha o objetivo dessa medida constitucional, vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade, então, ato lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e de ônus de sucumbência. Tá? Então, a ação popular, ela é uma medida constitucional, e nós temos uma lei específica que trata da ação popular, ela tem essa função aqui de ser dirigida contra, por exemplo, um político que esteja, ou um governante que esteja lesando o patrimônio público ou de uma entidade do que o Estado participe, né? Ou então, por exemplo, está atuando contrariamente à moralidade administrativa, né? E para isso tem até uma lei de improbidade administrativa que trata dessa questão, tá? E a ação popular, ela pode ser ajuizada por qualquer cidadão. Então, o documento que você comprova a cidadania é o título de eleitor. Então, basta você colocar uma cópia do título de eleitor, você comprova a cidadania, que é a parte legítima para propor essa ação popular. Tá? O professor José Afonso da Silva, que é um grande constitucionalista, né, ele diz que a ação popular atribui ao povo a legitimidade de pleitear a tutela adicional de interesse que não lhe pertence singularmente, mas a coletividade, ou seja, qualquer membro da coletividade tem a possibilidade de invocar a tutela adicional de interesses coletivos. E é interessante que essa medida ela concede uma garantia política constitucional para a defesa dos interesses da coletividade, mediante a provocação do controle judicial corretivo aos atos lesivos dos bens supracitados. Então, é interessante isso exatamente para que não haja uma violação
contra esses atos que são para dilapidar o patrimônio público e a própria contra a moralidade, etc. E tal, como a gente viu lá. Então, ação popular, e tem uma lei específica, tá certo? Que trata da ação popular. Agora, o número dela não está escrito aqui, mas é a lei 4.700 e alguma coisa. Deixa eu só localizar aqui. Aqui, exatamente, 4.717, de 29 de junho de 1965, regula a ação popular. Então, tem ali todos os requisitos necessários, as disposições relativas a essa medida constitucional. Então, veja que a medida constitucional contida no artigo 5º tem uma lei específica regrando como deve ser esta ação popular, tá? E veja que ela é de 65, era bem anterior à Constituição, tá? É muito interessante. Outra medida constitucional contida no artigo 5º é o mandado de injunção, que está lá no inciso 71. Então, lá na Constituição, novamente, né, nós temos o artigo 5º, inciso 61, tá certo? Fala-se do mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, algumas explicações sobre esse mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? Você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, ele tem a função de governo, de governar, e de representação política. O poder legislativo, ele tem a função legiferante. E o poder judiciário tem a função jurisdicional. De onde veio essa teoria que trata dessas funções do poder? É uma história que começa lá com Aristóteles, tá certo? Vai passar por vários pensadores, mas principalmente pelo Locke, que vai falar da separação do poder executivo e do poder legislativo. E, em seguida, nós teremos também o Montesquieu, tá certo? Que é o autor da teoria da tripartição dos poderes. Enquanto Aristóteles falava das funções de um poder só, tá certo? Seriam essas funções do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, o Montesquieu vai falar de 3 poderes atuando assim. Então, veja que nos artigos os primeiros da Constituição, do 1 ao 4º, né? O 5º vai falar de direitos individuais coletivos, ele vai tratar de alguns pontos que são essenciais a esse mandado de injunção. Então, por exemplo, no artigo 1º, ele fala assim, a República Federativa do Brasil, veja, ele está dando a estrutura do Brasil. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Ele é uma república e uma federação. É uma república no sentido de forma de governo e federativa forma do Estado, tá? Formada pela união dissolúvel dos estados, dos municípios e Distrito Federal, então vai se formar a União. Além da União, nós teremos o que está escrito aqui, estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, já vou falar os fundamentos, mas constitui um Estado de direito, mas aqui não é só um Estado. Estado de direito é uma expressão antiga para dizer que todos, inclusive o rei, o imperador, seja quem fosse o governante, todos, como dizia Aristóteles, né, todos, ele falava que o basileu, que é o rei, estava submetido à lei, deve estar submetido à lei. Então, o Estado de Direito é um Estado, um organismo político, que está organizado por normas jurídicas que vão regrar a atuação do próprio Estado, das pessoas, etc. e tal. Só que aqui não basta ser apenas um Estado de Direito, porque na Alemanha nazista havia uma Constituição, havia um Estado de Direito, só que as normas eram aplicadas e interpretadas segundo o interesse do nazismo. Então, não adiantou nada. Então, por isso que aqui fala assim, Estado democrático de direito, porque essas normas têm que ser aplicadas democraticamente, têm que ser interpretadas democraticamente. Então, essa é a estrutura do Brasil. E ele tem como fundamento a soberania, a cidadania, no inciso 3º fala a dignidade da pessoa humana, no inciso 4º fala dos valores sociais do trabalho e da iniciativa, e o pluralismo político. Então, veja que, quando a gente falou lá dessa medida, que é o mandado de injunção, ele vai mencionar que esse mandado de injunção, ele vai
tratar, torna inviável, né? Você tem um direito, mas ele não foi regulamentado e por isso torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então veja que ali existe uma correspondência entre esse artigo 1º e esse artigo 5º, inciso 71. Tá? Aí no parágrafo único do artigo 1º, ele fala que todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E no artigo 2º ele fala são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então veja como nós falamos a respeito da estrutura do Estado brasileiro, e depois falamos que isso vai ser tratado mais lá para frente na Constituição. Então veja aqui a importância que tem o seguinte, e aqui tem um outro dispositivo, que é o seguinte, o artigo 5º, ele estabelece uma série de direitos individuais e coletivos. Ocorre que o parágrafo 1º do artigo 5º, ele fala assim, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Agora, imagine, quando foi editada a Constituição, foi promulgada a Constituição, em 88, todos os direitos contidos na Constituição já foram aplicados imediatamente? Então, o que eu estou querendo dizer? É que alguns desses direitos individuais e coletivos, por exemplo, entre outras normas da própria Constituição, eles dependem de uma lei para regulamentar aquele dispositivo da Constituição. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, é o artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então veja que esse inciso, ele vai estabelecer lá uma prestação alternativa que deve ser fixada em lei. Então, se não tiver essa lei, como é que ele vai poder exercer esse direito? Então, precisa que haja uma lei regulamentadora para estabelecer que venha regulamentar esse direito contido aqui. Vou dar outro exemplo. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado de livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Veja que remete à lei para regulamentar esse direito. Deixa eu ler ainda mais alguns, e depois eu vou fazer um comentário sobre essa questão aí da lei. Ó, o outro direito individual coletivo no artigo 5º, a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Outro exemplo, vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, inciso 32. Então, veja que tem que ter uma lei que vai tratar da defesa do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Que veio depois da Constituição, na década de 90, tá? Outro exemplo aqui, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados o que? A plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania de vereditos, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Outro aqui. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então veja que muitos desses... Olha esse aqui, ó. Os autores pertencem ao direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, são assegurados nos termos da lei, proteção e participação de individuais e obras coletivas, etc. E tal. Então, veja que nós temos vários dispositivos, não são só esses, tem muitos outros, que tratam desta exigência constitucional que estabelece um direito individual e coletivo, mas para que esse direito seja exercido, é necessário que haja uma lei regulamentadora,
tá certo, desses direitos individuais e coletivos. Então, vejam, o que acontece quando o Poder Legislativo, que tem a função de fazer as leis, tá certo, ele fica inerte, ou seja, ele não cumpre a sua função de fazer as leis, e principalmente essas leis que vão regulamentar esses direitos contidos na Constituição. Como é que fica? Duas medidas contra isso. Uma delas é, por exemplo, ele pode impetrar o mandado de injunção. Exatamente quando ocorrer o seguinte: sempre que há falta da norma regulamentadora, então tem um direito individual coletivo que estabelece que a lei vai regulamentá-lo. Tem uns que são de aplicação imediata porque não se refere a nenhuma lei. Mas aqueles que falam da lei, eles têm que imediatamente tem que ter uma lei regulamentadora para você poder exercer aquele direito, senão você não sabe como exercer esse direito, né? Então, e aqui, em razão da inércia do legislativo, que não vai promulgar, tramitar e promulgar, enfim, aquela norma regulamentadora através da lei, e isso tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, veja que são aqueles fundamentos da República Federativa do Brasil, o mandado de injunção será impetrado para suprir aquela lacuna que foi causada pela inércia do Poder Legislativo. Veja que é uma medida ajuizada, impetrada no Poder Judiciário, tá certo? E ao ser o Poder Judiciário é que vai exigir do Poder Legislativo que ele saia desse estado de inércia, e nós estamos vendo muito essa realidade brasileira. Veja quantas leis estão caducando, porque o legislativo não cumpre seu papel, fica num joguinho de chantagem com o executivo, porque na verdade quer verbas e promover o toma lá da cá, tá certo? Que na verdade, seguindo essa ideia do dando o que se recebe, né? Na verdade é uma corrupção na surdina, tá certo? E eles ficam nesse jogo de chantagem e não cumprem a sua função, e por isso que muitos projetos de lei prescrevem, porque eles caducam, né, e eles não dão continuidade. E alguns que são extremamente importantes, como esse famoso, o pacote lá anticrime, que foi apresentado pelo então ministro Sérgio Moro, tá certo? E acabou não levando adiante. Então, veja o absurdo que é essa realidade. E quanto mais essas normas que são regulamentadoras desses direitos individuais e coletivos. Então, como é que você faz isso? Então, o judiciário é provocado, tá certo? Aí o judiciário vai se manifestar, ele manda uma informação uma intimação para o Poder Legislativo, para o seu presidente, né? E presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, determinando que ele promova esta norma regulamentadora e dá um prazo para que isso aconteça. E tem várias discussões sobre essa questão desse prazo, etc. e tal, mas o fato é que essa medida constitucional ela vai provocar, vai de certa forma, sacudir lá o Poder Legislativo para que ele venha tratar dessa norma regulamentadora dos direitos individuais e coletivos. Então, veja que o mandado de injunção ele tem essa importância, tá certo? Porque ele vai tratar de assuntos que são fundamentais aos direitos humanos, que é essa questão da soberania, cidadania, nacionalidade, etc. Tá? E veja que a principal finalidade do mandado de injunção é a de conferir imediata aplicabilidade à norma constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas inerte em virtude da ausência de regulamentação por parte do Poder Legislativo. Tá? Outra, e por fim, a última medida, é o habeas data. O habeas data, vamos botar aqui, perdão. O habeas data, ele está contido no artigo 5º, tá certo? Inciso 72, tá? Da Constituição. Veja que é outro remédio constitucional que tem por objetivo proteger a esfera íntima dos indivíduos contra os usos abusivos de registro de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos. Então, imagina, na época da ditadura, se houvesse um habeas data, ele ia proteger as informações de órgãos oficiais, como DOPS e outros órgãos desse gênero, que mantinham informações
indevida sobre as pessoas. Alguns casos eram até verdadeiros, mas não vem ao caso aqui. Mas você tem o direito de ter protegido a sua condição pessoal, tá certo? Que é essa questão aí desse direito das informações a respeito da sua pessoa. E, além disso, também, ele protege na esfera íntima dos indivíduos contra a introdução nesses registros de dados sensíveis e, por último, a conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei. Então, veja que é até possível, através de uma lei regulamentadora do habeas data, que você pode manter aqueles dados, mas corrigir colocando a verdade dos fatos. Tá? Então, considerar-se-á, conforme o artigo 5º da Constituição, habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais de caráter público, e para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Então, você pode retificar os dados que estejam colocados ali indevidamente contra esse impetrante. Tá? Então, são essas as medidas constitucionais que nós estamos mencionando, e são elas que são capazes, remédios que asseguram a proteção dos direitos individuais e coletivos. Tá? Eu fico agora à disposição de vocês por qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? E essa é a nossa discussão de hoje. Então, na próxima aula, a gente volta a mencionar algumas questões relativas ao que a gente tratou hoje e partiremos para a unidade 4, tá certo? Que é a última unidade agora da nossa disciplina. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Boa noite, a gente se vê na próxima quarta-feira. Desculpa, terça-feira.